profeta, como porta-voz da palavra para ministrar à igreja. No livro de Êxodo, nós vemos que o Êxodo narra a história de um povo que estava escravo, que fora escravizado, mas que Deus levantará Moisés para libertar este povo que está escravizado. Êxodo nada mais é do que a saída de um povo da escravidão. Êxodo em português vem do termo grego que quer dizer êxodo, que significa saída de um povo ou partida de um povo. Então êxodo vem do português que quer dizer êxodo no grego, que quer dizer saída de um povo ou partida de um povo. Mas esta palavra no hebraico êxodo quer dizer shemot, que se trata de nome. O livro de Êxodo vai revelar a identidade de um povo, vai revelar a identidade de um povo que recebera a promessa por Deus dada a um patriarca Abraão. Deus falara a Abraão que faria uma aliança com ele, que este povo chamado Israel seria levado para o cativeiro e viveria como escravo durante 400 anos. A promessa vai se cumprir em José. Quando José foi levado para o Egito, a Bíblia diz que houve fome na terra de Canaã. E a Bíblia diz que então José foi vendido pelos seus irmãos, os lançaram em uma cisterna e depois os venderam para os amalequitas, para os medianitas, e depois levado para o Egito, para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi tentado pela mulher de Potifar. Fugindo-se da mulher de Potifar, deixou as suas vestimentas para trás e foi acusado, incriminado. Depois foi lançado em uma prisão, e nesta prisão ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, e cumprindo-se o sonho, José, certo dia, Faraó teve um sonho, e neste sonho ele via vacas magras devorando vacas gordas, ele via 7 espigas miúdas devorando 7 espigas graúdas. Então ele lembra aquele que o copeiro lembrou de um amigo que ele conheceu na cadeia, e a Bíblia disse que ele lembrou e falou a Faraó. Até então os magos não deram conta de interpretar o sonho de José, não deram conta de interpretar o sonho de Faraó. Mandaram chamar a José, barbearam, prepararam ele, levaram até a presença de Faraó. Deu-se a interpretação do sonho, ele se torna governador do Egito. E a Bíblia então disse que José agora manda chamar a sua família, e saiu Jacó e toda a sua família, e 70 almas desceu para o Egito, para a terra de Gósen. Na terra de Gósen eles vão constituir família, o povo de Deus vai se multiplicar, a nação vai crescer. Mas a Bíblia diz que o tempo se passa, morreu José e morreu também Faraó, e um novo Faraó se levanta, e diz a Bíblia Sagrada que agora Israel se torna escravo em este povo que estava livre para adorar o seu Deus na terra de Gósen. Agora se tornou escravo, se tornou escravizado por Faraó, e a Bíblia diz que eles eram aceitados, obrigaram o povo de Deus a construir a cidade de Pitó e a cidade de Ramsés. Construíram cidade, mas a Bíblia diz que eles continuam como escravos. A Bíblia Sagrada diz que Deus então vai levantar Moisés como libertador de um povo que está escravo. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu observo a luz da Bíblia que no livro de Êxodo Deus tem um chamado específico na vida deste homem chamado Moisés. Moisés é um homem que está no Egito,
vida de Moisés, nós vemos Deus atendendo ao clamor do povo que está escravo. No capítulo 3, que nós lemos no capítulo 3, a Bíblia disse que Moisés, após ter matado o egípcio, a Bíblia diz que um certo dia avistou Moisés. A Bíblia diz que avistou Moisés avistou um israelita sendo maltratado, sendo afligido por um egípcio, e para defender a sua nação, e para defender a sua descendência, e para defender o teu povo, para defender o seu povo, ele se opõe contra o egípcio e levanta contra ele e o mata. Mas a Bíblia disse que quando ele mata o egípcio, e um certo dia ele avista dois israelitas brigando, discutindo, querendo sair nos tapa, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que ele diz: olha, não faça tal coisa, não maltrate. E a Bíblia diz que então aqueles israelitas disseram: olha, você que está no lugar de Deus para ser juiz contra nós, tu pensa que nós não vimos você matando o egípcio? E Moisés disse que certamente esse negócio foi descoberto. E a Bíblia diz que ele saiu do Egito, ele não reivindicou o seu direito de príncipe no Egito. Diz Paulo, diz o doutor Lucas, melhor dizendo, quando o doutor Lucas narra a história dos apóstolos, ele começa a narrar a história contada pelos apóstolos. A Bíblia diz que ele então começa a dizer: formado em toda a ciência do Egito, considerado filho da filha de Faraó, sendo príncipe no Egito, ele deixou de ser príncipe e foi para o meio do seu povo, para o meio da sua parentela, saiu do Egito e desceu para as terras de Midian. E nas terras de Midian ele conhece um grupo de rebanho de pastora que está dando água para os camelos. E diz a Bíblia que era costume os homens maltratar e tomar a água, e dar água e tomar a frente do lugar onde estavam as pastoras dando água para os seus camelos. Mas a Bíblia diz que Moisés defendeu aquelas mulheres, e a Bíblia disse que ele foi para a casa de Jetro, seu sogro. E a Bíblia diz que Jetro afeiçoou com ele, gostou da cara dele, melhor dizendo, gostou do seu jeito de ser honesto e defensor da sua família, e deu para ele Zípora como a sua esposa. E Moisés constituiu filho, Moisés teve Gerson como seu filho, Moisés teve 2 filhos. E a Bíblia diz que ele um certo dia está no deserto de Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro. No capítulo 3 diz a Bíblia que ele leva o rebanho do seu sogro para o lado oriental, para o lado ocidental. Ele leva o rebanho e sobe para o Monte Horebe. No Monte Horebe é a primeira experiência ocular, é a experiência sobrenatural que ele vai ter. É nesta experiência que Deus vai se revelar para ele, que Deus vai aparecer para ele, que Deus vai lhe dar revelação, lhe dar a visão. Aleluia! Ei, deixa eu dizer algo. Propósito de Deus na vida da igreja sempre foi não ser uma igreja apenas uma igreja rasa, mas uma igreja que tem relacionamento, que tem profundidade, uma igreja